Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Quantos concordam com isso? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Tem alguém apaixonado por Jesus? Vê se esse irmão que está do seu lado tem cara de alguém apaixonado. Uma pessoa apaixonada vive sorrindo, vive alegre. Você já esteve apaixonado ou está apaixonado? Aleluia. Dê um sorriso para ele, mostre a dentadura, isso. Diga, você é uma benção. Que bom que você veio nessa manhã. Deus está te pegando hoje aqui. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, né, gente? Tem alguém conosco aqui pela primeira vez nessa manhã? Levante a sua mão para a gente conhecer. Primeira vez que você está aqui. Glória a Deus, quanta gente aqui, ali. Quanta gente bonita, né? Eu vejo que gente bonita atrai gente bonita, né? Agora o ego foi, né? Subiu agora, né? Não existe gente feia. Existe gente sem Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos à Igreja Apostólica, à Igreja de Cristo. Aleluia. Estamos alegres porque tivemos um batismo maravilhoso. E de repente, mais de 10 pessoas decidiram descer as águas nessa manhã. E de fato isso é viver e ser igreja. Era isso que a igreja de Atos vivia. Os apóstolos iam pregando e Deus ia confirmando através do seu mover, os seus milagres. Pessoas iam sendo libertas, curadas, sendo batizadas e transformadas, sendo cheias do Espírito Santo. Amém? Eu preciso ser bem rápido aqui. Quantos conseguem aguentar mais 15 minutos? Diga amém. Você que não consegue, vai conseguir hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo 10, versículo 25. Deus abençoe a equipe de louvor. Eu vi que a equipe estava meio desfalcada hoje. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos que vieram, os irmãos que faltaram também. Que Deus abençoe. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25, é uma passagem muito conhecida por nós cristãos, e eu só quero rapidamente trazer uma explanação desse texto acerca do entendimento do reino. Diz assim, Lucas 10, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus agora. Eu não sei qual a direção que você precisa, eu não sei qual a resposta, um milagre, mas eu sei que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus e na sua palavra. Peça para o Senhor falar com você nessa manhã, para te alimentar com a palavra viva e eficaz. Pai, nós te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Nós honramos a tua presença nesse lugar. Nós consagramos essa atmosfera a Ti, Senhor Espírito Santo, e declaramos que tudo aqui está sobre o Teu governo, e nós nos submetemos ao Teu governo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha mais uma vez sobre nós, nos revelando as verdades da Tua palavra. Espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação, vem mais uma vez sobre nós. Nós precisamos de Ti, que toda fortaleza na mente que foi estruturada e fundamentada por tradições, frustrações, religiões, dogmas e costumes, seja desconstruída nessa manhã, segundo o poder da palavra de Deus. Que todo argumento e toda altivez, todo sofisma contra o conhecimento de Cristo seja anulado nessa manhã. Leva, Espírito Santo, a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entra em concordância, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Tome o seu lugar. Fique à vontade. Queridos, nós temos aqui uma das parábolas de Jesus. E você que congrega nessa casa, tem sido alimentado culto após culto da palavra que sai desse altar. Você já sabe que nós não somos uma igreja que falamos de reino, e até mesmo nem acreditamos que pertencemos a alguma religião. Nós sabemos que pertencemos ao reino de Deus, e entendemos que esse foi o papel de Jesus. A pregação de João Batista, que foi o primeiro pregador da nova aliança, depois dos profetas, sacerdotes e reis, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí nós vemos Jesus também dando início ao seu ministério, e ele também começa a pregar, e a pregação de Jesus era a mesma pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto depois dele se batizar, e nós vemos que ele foi tentado, ele venceu a tentação com a palavra de Deus, e depois de vencer a tentação, ele foi conduzido, cheio do Espírito Santo, a começar a pregar o Evangelho. E qual foi o Evangelho que Jesus pregou? A Bíblia deixa bem claro em Lucas capítulo 4, que ele pregou e ensinou o Evangelho do reino de Deus. Nós fazemos aquilo que Jesus nos mandou fazer: pregar e ensinar o Evangelho do reino. E quando nós compreendemos isso, nós também entendemos que as parábolas de Jesus, elas explicam a funcionalidade do reino. Então eu já estou aqui há alguns dias, junto com a nossa equipe de ministros, de pastores dessa casa, pastoras, ministrando acerca do reino de Deus. E nessa manhã eu quero falar um pouco do que nós podemos receber de entendimento da funcionalidade do reino através da parábola do bom samaritano. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor, ele é um dos objetivos principais do reino de Deus. Sem amor nós não vivemos o reino de Deus. Olha para esse irmão e diga: sem amor nós não vivemos o reino de Deus. Aleluia.
Nós precisamos amar. Posso falar uma coisa? Você talvez não sabia disso, mas hoje você vai ser entendido desse negócio nessa manhã. Você não é carente de amor. Todos nós fomos amados de uma tal forma, ao ponto de Deus entregar o seu Filho por amor à minha e à tua vida. Então o reino, ele é centralizado no amor, mas o que transforma é a resposta que nós damos para esse amor. Quem está entendendo? Aleluia. A minha esposa pode me amar, mas se eu for um mau marido, eu não vou ter um casamento sadio. Se eu não dar uma resposta para o amor dela, a minha casa não será uma casa feliz, bem-sucedida, e vice-versa. Então o que de fato nos transforma é a resposta que nós damos para o amor de Deus. Precisamos compreender isso. E nós só vamos conseguir amar, na verdade nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Apóstolo João deixa bem claro na sua epístola que se nós não conseguimos amar, é porque ainda não conhecemos o amor de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas da palavra. A parábola do bom samaritano. E ela começa com uma pergunta de um religioso. Eu acho isso muito engraçado. Porque os religiosos daquela época, eles queriam pegar Jesus, né? Os religiosos daquela época queriam confrontar Jesus de alguma forma. Eles queriam pegar Jesus de calça curta. Eles queriam pegar Jesus despreparado. Então, ele começa a fazer algumas perguntas. E Jesus fala acerca da lei. Você tem que obedecer à lei. O que a lei diz? Ele começa a citar a lei, porque o religioso conhece a palavra. A única coisa que ele não sabe é como praticar a palavra. Ou o que ele não faz é de fato praticar a palavra. Então Jesus disse para ele, faça isso. Mas ele não se deu por satisfeito com a resposta de Jesus. Então ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí nasce a parábola do bom samaritano. Jesus, ele começa a revelar a essência do amor a Deus e ao próximo. O intérprete, o religioso, ele vem tentando se justificar com essa nova pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, quem eu mereço amar? Ai, escute isso. Nós que somos filhos de Deus, precisamos compreender que essa pergunta não pode existir na nossa vida. Quem eu mereço amar? Existem pessoas que de fato elas não compreenderam o amor de Deus na sua totalidade. Então elas ainda são amargas, elas ainda carregam amargura por dentro, elas ainda carregam ódio, elas ainda carregam justiça própria. Então elas acreditam que só pessoas que de fato são santas, ou são bondosas, ou fazem boas obras, merecem desse amor. Eu quero deixar bem claro uma coisa, para mim e para você, igreja de Cristo: nós não merecíamos esse amor. Olha para esse irmão e diga, você não merecia esse amor. Você era um tremendo de um pecador. Nós não merecíamos essa graça, mas o amor dele nos alcançou. Nada mais justo nós também amarmos aqueles que não merecem aos olhos da sociedade e da nossa justiça própria serem amados. O reino de Deus funciona dessa forma. O reino de Deus cresce dentro de nós dessa maneira. No reino de Deus, o amor, ele ultrapassa as barreiras. No reino de Deus, o amor ultrapassa as fronteiras. Eu estive na África em 2018 pela primeira vez, e a minha vida foi transformada, porque de fato eu entendi um pouco desse amor, esse amor de Deus, o amor que ultrapassa fronteiras. Uma vez que nós pisamos nesse lugar, nós voltamos transformados. Você que ainda não teve uma experiência assim, eu te convido a ir conosco na próxima caravana para a África.
3 amém, aleluia. Quando eu falo, você vai conosco para a caravana a Israel, a igreja explode. Você vai conosco para a nossa implantação da igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Você vai para a África. Já melhorou, glória a Deus. Esse lugar nos transforma, aleluia. Porque esse amor de fato ultrapassa as barreiras, as fronteiras, as culturas, as etnias, as línguas, povos e nações. Ainda que eu esteja em um lugar que essas pessoas não sejam o meu povo, não seja a minha família, não sejam pessoas que conviveram comigo, que eu conheço. Ainda que muitos dizem que eles estão vivendo o que estão vivendo porque é o berço da magia negra, do ocultismo, Deus ainda continua amando todos eles. Aleluia. Eu quero dizer que Deus ama o teu pior inimigo. Aleluia. Olhe para alguém do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: Deus ama o teu pior inimigo. O problema é que nós aprendemos com a religiosidade a querermos algum tipo de vingança com aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos. E nós temos que aprender que os nossos inimigos não são carnais. Aleluia. Eu não tenho um inimigo carnal. Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas que sobrevoam nas regiões celestiais. Quem está entendendo isso? Então nós precisamos compreender que esse amor é para todos. A religião nos ensinou a cantar. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Eu até esqueci essa canção, graças a Deus. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Eu vou estar no palco e você na plateia, e eu não sei, é por aí esse negócio da vingança gospel. E os crentes cantavam isso com uma alegria, eles já pensavam naqueles que humilharam ele. E a minha pergunta é: onde está o entendimento das Sagradas Escrituras? Porque a Bíblia fala que Jesus foi o homem mais rejeitado dentre todos os homens, na qual os homens não fizeram caso algum dele, viraram o rosto para ele, mas todavia ele continuou nos amando e sendo obediente ao Pai até a morte de cruz. E por esse amor ele se entregou a minha e a tua vida. Foi por esse amor que ele se entregou por mim e por você. Tem gente que está se convertendo hoje. Não, eu vou falar que tem crente que nasceu na igreja que vai se converter hoje. Eu dou um comando a esses demônios que agem na justiça própria e na religiosidade: largue essa mente, largue essa alma, largue esse corpo, porque tem gente que vai nascer de novo, ainda que já se batizou há 20 anos atrás, vai nascer de novo com quem se batizou hoje, porque esse é o poder da palavra. Ele transforma, a palavra muda, a palavra desconstrói fortalezas. Talvez seja mais fácil para mim falar sobre isso, porque eu acho que de todos os pecadores, se eu não era o pior deles aqui, talvez eu era um dos piores. Aleluia. Então nós precisamos compreender que o reino, ele funciona na essência do amor. Nós não podemos perguntar: quem é digno de ser amado? Ninguém é digno de ser amado, mas o amor nos alcançou. Quem são as pessoas que você evita? Quem são as pessoas que você ignora? Quem são as pessoas que você julga? São essas pessoas que Deus quer que você ame. Eu não queria pregar essa palavra hoje, mas eu não dormi de madrugada. Eu fui dormir 5h20 e pouco da manhã com essa palavra queimando no meu coração. Então eu preciso compartilhar ela com você. Quem é que você ignora? Quem são as pessoas que você não quer perto de você? Quem são as pessoas que você julga? Eu quero te dizer que no reino de Deus você só vai avançar quando você aprender a amar essas pessoas. Quando nós aprendemos a amar essas pessoas. Eu acho que tem gente querendo ir embora. Feche as portas, por favor, obreiros. Segunda lição que nós aprendemos no reino. Eu estou pregando bem tranquilo hoje para você não se assustar, viu? No reino de Deus, a compaixão se transforma em ação prática. Tem gente que fala: eu amo, mas não faz nada.
Existe uma classe de... Como eu posso falar isso assim de uma forma amorosa? Há uma geração Y, a geração Z. Há uma geração muito melancólica, e eu não falo acerca de temperamento, porque tem os melancólicos que são usados poderosamente por Deus. Eu estou falando de uma geração vitimista, uma geração que carrega o entendimento do iluminismo, de que eles são vítimas, de que Deus é um Deus totalmente distante, que não está olhando para eles, que Deus criou a terra e se afastou e deixou tudo haver navios. Não. Existe uma geração que pensa dessa forma, que se vitimiza, e essa geração, ela tem duas frases que quer usar a Bíblia na ponta da língua. E a primeira frase é: não julgueis. Pastora, por favor, diminua seu microfone. Está saindo na live. Escute, é muito poderoso quando a gente começa a receber revelações novas, a gente se alegra, a gente mergulha. Escute isso. Primeiro, não julgueis. Mas você prestou que toda pessoa, você analisa toda pessoa que fala não julgueis, a maioria delas não tem uma vida moral. Eu estou pregando com o maior amor hoje. Não julgueis. Por que não julgueis? Porque é adúltero. Não julgueis porque gosta de uma pornografia, de uma safadezinha. Não julgueis porque gosta de relacionamento aberto. Não julgueis porque uma hora quer estar na igreja, outra hora quer estar na podridão. Então tudo para ele é não julgueis. Quem está entendendo? Mas tem alguém que pode julgar. E é isso que essas pessoas não entendem. Nós não podemos julgar, e de fato não é o nosso papel. Mas elas deveriam temer aquele que pode julgar. Porque aquele que pode julgar não só julga, mas também condena. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem está entendendo? Então, a segunda frase que os irmãos dos não julgueis têm na ponta da língua é Deus é amor. Quem está entendendo? Deus é amor. Vou contar um testemunho rápido. Quando nós mudamos para cá, nós não tínhamos o forro. E a gente vem avançando assim, dessa forma. A gente dá um passo, começa a ver o propósito, a estrutura não suporta. Nós vamos abrir o terceiro culto no domingo agora. Não, eu vou falar de novo para você celebrar. Nós vamos abrir o terceiro culto no domingo agora. Porque o culto de manhã está cheio, de noite está cheio. Vamos abrir o terceiro no domingo. Vamos fazer uma enquete do melhor horário. E aí você não vai ter desculpa para não vir cultuar a Deus no domingo, aleluia. E aí nós mudamos para cá e não tínhamos forro, queridos, e foi uma festa, causamos um alvoroço como sempre. O Waze disse, está tendo trânsito na Joaquim Marra, e aquele negócio, aquele alvoroço, só que eu não sabia, tinha um exaustor, e o som saiu para fora, e foi lá para o bairro todinho. Meu Deus. Aí os vizinhos começaram a mandar mensagem no Instagram, e começaram a xingar o pastor da igreja. Eu falei, esse pastor, e começou a reclamar da igreja, a reclamar. E tá certo que se fosse um funk ninguém reclamava, né, gente? Quem concorda comigo? E começaram, e a mídia, meu Deus, e agora? E mandando as mensagens, printava, mandava para mim. Eu falei, deixa que eu vou responder. Entrar no meu Instagram, entrar no Instagram da pastora. E aí eu respondi o irmão, e ele disse assim, vocês deveriam dar o exemplo, vocês não amam o próximo. É a linguagem dos irmãos que dizem que Deus é amor. Vocês não amam o próximo porque fazem barulho. E simplesmente eu com maior respeito, eu respondi a ele, falei, queridos, nós estamos já há 4 anos trabalhando nesse bairro. No que se diz respeito ao amor ao próximo, nós começamos esse trabalho numa casa, em uma garagem com jovens
estavam nas drogas, no álcool, na prostituição. Deus libertou esses jovens. Eles constituíram família, se levantaram, estão ganhando outros jovens. Deus está libertando centenas de jovens e de famílias de mentiras do diabo. Deus tem curado pessoas, milagres estão acontecendo. Nós temos levado comida aos moradores de rua toda segunda-feira, tirando pessoas da rua, levando para casa de recuperação. Nós temos ajudado pessoas e dando cestas básicas a mais de 40, 50 famílias mensalmente. Então, no que se diz respeito ao amor ao próximo, eu acredito que nós estamos nos esforçando para, de alguma forma, conseguir fazer esse trabalho ser realizado. E pensando nisso, de forma alguma nós não queríamos trazer nenhum incômodo para a vizinhança. Então eu já vendi o meu carro e na próxima semana nós vamos colocar o forro na igreja. Então eu acho que nós sabemos o que de fato é amar o próximo. Aí ele disse: obrigado. Sabe qual é o problema? Que a maioria das pessoas, amor ao próximo, não faz nada por ninguém. A maioria, queridos, que tem essa frase na ponta da língua, eu amo, ama, não ajuda o cara que está no farol pedindo dinheiro. Tem um pai que está passando dificuldade, não ajuda o pai, não compra mistura. Deixa para lá, eu vou voltar aqui. Chacoalha duas pessoas e diga: segura mais um pouco, não vai embora não, porque o reino faz isso com a gente. Ele transforma. A palavra é como um espelho, ela revela de fato quem nós somos e as nossas atitudes, se elas estão de acordo com aquele que nos chamou e nos amou primeiro. Então, compaixão e amor precisa ser expressado com atitudes. Aquele que amou, aquele que é considerado o próprio amor, essa pessoa é chamada Jesus. No palco do amor está Jesus. Por quê? Porque ele não só disse que ama, ele provou que nos ama. Eu vou sutilmente dar uma cutucada aqui. Posso ou não posso? Você, irmã, que está com esse homem aí há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, ele não te pediu em casamento ainda, não colocou uma aliança no seu dedo ainda. Tome cuidado, porque amor é provado com atitudes, e atitudes custa caro, custa festa, custa buffet, custa aliança, custa aluguel, parcela de apartamento, parcela de carro, IPTU, IPVA, compra do mês, água, luz. Tem uns irmãos que falam: o que é isso? Existe? Tem gente que, tem uns irmãos que falam: o meu sonho é ter um mulherão. Mulherão custa um dinheirão, viu? Quem está entendendo? Eu sei como é isso. Então, amor é provado com atitude, compaixão é provado com atitude. Não podemos apenas sentir dó. O samaritano, ele provou isso porque ele carregou aquele homem no seu animal, levou à hospedaria, pagou pela sua recuperação. Ele não só teve compaixão, mas ele assumiu a responsabilidade. Ele se tornou o próximo daquele homem. Mesmo que isso custasse tempo, esforço e recursos. No reino de Deus, o amor, ele é concreto. Tem gente que fala: eu amo, estou orando por você. Não basta só orar, precisamos ter presença. Não basta só o discurso, precisamos cuidar. Deus está nos chamando para amar, queridos. Hoje é uma manhã de ceia, é uma manhã de novo nascimento, é uma manhã de celebrar o amor que nos transforma e nos transformou. Deus está nos chamando para amar. Diga para esse irmão: Deus está te chamando para amar. Eu quero te fazer um convite: procure dar a resposta à dor de alguém a essa semana.
Procure dar a resposta à dor de alguém essa semana. O Espírito Santo vai te ministrar ou vai levar alguém até você que está precisando desesperadamente de Jesus, desesperadamente de um abraço, desesperadamente de um cuidado, de uma palavra, de um refrigério. Às vezes, um simples gesto vai causar um impacto eterno na vida daqueles que foram espancados, feridos, roubados ao longo da sua trajetória. Terceira lição que nós aprendemos aqui: o reino de Deus. No reino de Deus, o próximo é quem age com misericórdia. Jesus devolve a pergunta para o intérprete. E é engraçado que Jesus sempre responde uma pergunta com outra pergunta, porque esse é o trabalho de um bom treinador, esse é o trabalho de um bom coach, esse é um trabalho de um bom psicólogo, esse é um trabalho de um bom discipulador, de um bom mentor, de alguém que entende de gente, de alguém que entende de pessoas. Porque quando você responde uma pergunta com outra pergunta, você faz a pessoa pensar. E agora Jesus faz a seguinte pergunta para ele: qual desses três foi o próximo daquele homem? E o intérprete diz: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus diz para ele: então está explicado, vai você e faz o mesmo. Diga para o seu irmão: eu vou fazer o mesmo. É fácil falar com quem está perto. Deus vai nos mudar, querido. Não, Deus vai nos levar a um novo nível de consciência, do entendimento desse amor. Eu vejo que nós precisamos disso rapidamente. Somos uma igreja violenta, somos uma igreja disposta, somos uma igreja que luta e batalha e vence diariamente as potestades, as hostes malignas. Nós estamos arrancando pessoas das garras de Satanás. Nós estamos vendo centenas de pessoas sendo transformadas. Mas se em tudo isso nós não tivermos a consciência correta do amor de Deus, nada adiantará. Quem está entendendo? Porque o amor é o que prevalece. Então nós vamos amar aqueles que nos amam, vamos amar aqueles que estão congregando conosco, vamos amar aqueles que também nos feriram, aqueles que também viraram as costas. Nós vamos amar. 3 pessoas disse amém. Se nós nos aproximarmos com misericórdia dessas pessoas, isso revela a nossa responsabilidade de amar. Isso é ser igreja, isso é viver reino, isso de fato é manifestar o reino, é assumir a nossa responsabilidade e com misericórdia cuidar. Tem algumas pessoas que falam: vocês são meio exagerados, por que vocês fazem essas coisas? Vocês abrem a casa de vocês sexta-feira, vocês hospedam pessoas na casa de vocês, vocês ensinam a palavra para essas pessoas, até dão de comer para essas pessoas. Alguns até fazem um rateio para a comunhão, outros, o próprio dono da casa paga a comunhão, e paga a água, paga a luz, paga o papel higiênico, aleluia. Paga a pessoa que vai limpar a casa depois, ou a própria esposa e o esposo fica limpando a casa até altas madrugadas. Quantas vezes eu vi a pastora Andressa possuída pela neura, a neura da limpeza, acaba a célula e eu querendo ir dormir, e ela lavando a sala, e eu falava: que negócio é esse? Vamos dormir, mulher. E ela na neura, alta madrugada vai. Por que vocês fazem tudo isso? Porque nós aprendemos com o nosso mestre. Esse é o amor, é hospedar, é tratar, é cuidar, é sarar feridas, é investir tempo, é investir recursos. Esse é o amor do reino, alguém que tem atitude, alguém que cuida. O que nós recebemos, o que está reservado para nós na eternidade. Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mas não fazemos
nada por interesse, simplesmente porque o reino nos ensina que a essência é amar. Diga para o seu irmão, a sua essência é o amor. A minha pergunta para você nessa manhã: você está escolhendo amar o próximo, ou você está escolhendo se manter distante? Eu vou repetir essa pergunta de novo. Você está escolhendo amar o próximo, ou você está escolhendo se manter distante? Sabe qual é o problema? Quando nós escolhemos se manter distantes, nós não somos transformados à imagem dele. Quando nós decidimos nos manter distantes, o nosso coração não é regenerado em um coração cristocêntrico. Quando aprendemos a fazer algo e de fato nos tornamos o próximo dessa pessoa, mesmo que ela não mereça aos olhos da sociedade ou dentro do nosso contexto de justiça própria, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quantos aqui vão sair mais parecidos com Jesus nessa manhã? Então há um convite do reino de Deus para mim e para você. Quem recebe, diga amém. O primeiro convite é que a compaixão ser exercida de forma correta vence qualquer tipo de preconceito. Aleluia. Diga: a compaixão vence o preconceito. O amor, diga comigo, o amor se transforma em atitude. É o que nós aprendemos nessa parábola. E último, a misericórdia é o que nos define. Diga: o meu nível de misericórdia me define. A compaixão vence o preconceito. O amor se transforma em atitude. E a misericórdia define quem nós somos. Quem nós temos sido. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu estou evitando essas pessoas. Pessoas que estão vendo há anos o nosso nível de misericórdia e mesmo vendo tudo isso, ainda continuam com o seu coração rebelde no que se diz respeito ao amor de Deus. Amor não é para quem merece. Amor é para todos, porque todos precisam. Por que Jesus faz esse seminário de amor com esse religioso? Porque o bom samaritano é a última análise do próprio Cristo. É alguém que viu a nossa dor, se aproximou de nós, pagou o preço e continua cuidando de nós. Jesus se aproximou de nós, pagou o preço e continua cuidando de nós. Jesus se aproximou de nós, pagou o preço e continua cuidando de nós. Mas a parábola se encerra com a seguinte ordem: vai tu e faz o mesmo. Diga para esse irmão do seu lado: vai tu e faz o mesmo. Se coloque de pé aplaudindo o nome de Jesus nessa manhã.